Olá pessoal, então esse é o vídeo 3 da parte 3, né, da aula 19 de Fundamentos da Matemática 1. Bom, igual eu fiz na parte 2, o que a gente vai fazer nesse vídeo agora é ver algumas propriedades que os conjuntos, né, com respeito às operações, né, união, interseção e diferença satisfazem, tá? No vídeo 2 nós vimos algumas propriedades envolvendo união e interseção, e aqui nós veremos algumas propriedades envolvendo, além da união e interseção, a diferença, tá? Bom, eu vou provar só umas 3 dessas propriedades, ok? E as outras eu vou explicando. Então, para começar, como usual, ABC são conjuntos quaisquer, tá? Então, independente do conjunto do que você estiver trabalhando, essas propriedades são todas válidas. Então, vou provar o A ali, ó. Bom, o item A fala, se eu pegar um conjunto C, a diferença dele com uma interseção dos conjuntos A e B, isso é a mesma coisa que fazer C, a diferença com A, e unir com a diferença entre C e um B. Ó, note que está fazendo a diferença de uma interseção, está dando a união das diferenças, tá? Então a interseção e a união trocam, ok? Aqui no item B ó, tem algo análogo. Ó. A diferença é que você está trocando onde tem união, tem interseção. Os itens A e B são praticamente iguais, tá? A demonstração. Só tem que tomar cuidado onde é união, onde é interseção, tá? Então eu vou fazer o item A com vocês. Aí o item B, se alguém quiser tentar, fica de exercício. Então vamos lá. Então, ó, primeira coisa, note que devemos mostrar. Ó, eu quero mostrar a união, tá? Vou apagar aqui que a gente quer mostrar o item A, né? Então, para isso, nós vamos mostrar que as duas inclusões, tá? Como usual, quando a gente quer mostrar que dois conjuntos são iguais, basta mostrar que o primeiro conjunto está contido no segundo e depois mostrar a inclusão contrária. Então, vou mostrar que C menos A interseção com B está contido em C menos A união C menos B e que C menos A união C menos B está contido em C menos A interseção com B, tá? Bom, vamos começar mostrando essa aqui primeiro, tá? Essa inclusão. Como a gente faz isso? Pega um elemento qualquer no primeiro conjunto, mostra que está no segundo. Então, ó, seja... Vou testar um negócio aqui. Não. Então, seja x um elemento no conjunto C, menos A interseção com B. Se lembrarem na definição de diferença de conjuntos, quer dizer que x é um elemento do conjunto C e x não é um elemento da interseção, tá? Então, logo, x pertence a C e x não pertence à interseção entre A e B. Agora, olha aqui, ó, x não pertence à interseção entre A e B. Isso significa que o x não está em algum desses dois conjuntos, né? Porque, por definição, um elemento da interseção está nos dois. Então, se ele não está na interseção, é porque em pelo menos um dos dois ele não está. Ok? Então, e consequentemente, o x não está em A ou o x não está em B. Ok? Então, ó, dois casos para analisar, tá? Esse aqui vou chamar de caso 1 e esse aqui vou chamar de caso 2. Então, primeiro caso. Se
se o x não está em A, então aqui em cima nós temos que o x está em C, né? Então x está em C e não está em A. Então temos que x está em C e x não está em A. Isso é a definição de x estar na diferença entre C e A. Logo, x pertence a C menos A. Agora, se o x está em C menos A, então eu posso falar que o x está na união de qualquer conjunto com C menos A. Então, em particular que eu quero, né? Desse modo, o x pertence a C menos A, união C menos B, né? Ó, x está nessa união por quê? Porque ele está no C menos A. Acabamos de mostrar aqui, ó. Então ele está na união. Então no primeiro caso, deu certo. O segundo caso é análogo, tá? Agora, que eu vou pintar de azul aqui para ficar. Então, ó, se o x não pertence ao conjunto B, então o x, lá em cima a gente viu que ele está em C e ele não está em B. Isto é a mesma coisa que dizer que o x está na diferença entre os conjuntos C e B. Mas se está em C menos B, está nessa união, né? Logo, x pertence à união C menos A com a diferença entre C e B. Então, olha só aqui em cima. Nós começamos com pegando o x nesse conjunto e acabamos, nos dois casos, mostrando que ele está nesse. Acabamos de mostrar que esse conjunto está contido nesse, tá? Em ambos os casos deu certo, né? Então, portanto, a diferença entre C e a interseção entre A e B está contida na diferença entre C e A, união com a diferença entre C e B. Falta mostrar agora, então, mostramos essa inclusão aqui, ó, que eu pintei de amarelo. Falta outra, tá? Vou pintar de verde aqui, ó. Essa inclusão a gente tem que mostrar. Como é que mostra a inclusão? Pega um elemento arbitrário, no subconjunto possível, né? E mostra que ele está no outro conjunto. Então, vamos lá. Por outro lado, se x está nesse conjunto aqui, ele está numa união. Significa que ele está em um dos dois conjuntos, pelo menos. Então, o x está em C menos A, ou o x está em C, a diferença entre C e B. Tá? De novo, vou dividir então em dois casos. Primeiro caso, esse que eu estou pintando de amarelo. Segundo caso, aqui eu vou pintar de azul. Note que a gente tem que chegar aqui, tá? Tem que mostrar que ele está em C e não está em A inter B. Mas agora ficou fácil, né? Por quê? Se x está em C menos A, só lembrar a definição de diferença. X está no C e x não está em A. Note que se o x não está em A, eu posso falar que o x não está na interseção do A com qualquer outro conjunto, inclusive o B. Por que isso aqui é verdadeiro? Ó? Porque eu sei que o x não está no A. Se não está no A, não pode estar na interseção, né? Porque o A interseção com B é o conjunto formado por todos os elementos que estão em A e B ao mesmo tempo. Então, ó, x está no C, x está em C e x não está em A inter B. Logo, aí está a diferença, né? Assim, x é um elemento
do conjunto C e que não está em A inter B, tá? Cheguei onde eu queria, né? No caso, primeiro caso pelo menos, né? Que ele está aqui, ó. Segundo caso, que vai ser bem análogo ao caso 1. Se o x está em C menos B, então, por definição, x é um elemento de C e x não é um elemento de B. Como não está no B, mesmo argumento que eu usei antes, ele não pode estar em A inter B, porque já não está no B, tá? E, consequentemente, x não pertence à interseção de A com B. Então, ó, x está em C, x não está em inter B, tá? Portanto, x é um elemento do conjunto da diferença entre os conjuntos C e A inter B. Mas olha só o que a gente fez, ó. Começamos com um elemento nesse conjunto aqui. E nos dois casos, cheguei que ele está nesse, ó. Então, mostrei a inclusão, né? Desse modo, o C menos A união C menos B é um subconjunto de C menos A interseção com B. Então, ó, mostrei as duas inclusões, tá? Portanto, C menos A interseção de A com B é igual a C menos A união C menos B. Tá? Então, isso aqui é uma propriedadezinha que a gente pode usar nos exercícios a partir de agora, ok? Como eu já havia comentado antes ali, ó, a propriedade B é análoga, né, à propriedade A do item A, ok? Funciona para a união da mesma forma, tá? A diferença de uma união é a diferença das interseções. Agora eu vou fazer com vocês o item C, que ele é uma regra que é meio difícil de memorizar. Só que como um exercício para a gente resolver e testar, aplicar as propriedades, as definições, é legal. Tá? A gente vai mostrar que C menos B menos A, ou seja, a diferença entre C com a diferença entre B e A é igual a união da interseção de A com C e a diferença de B com C, de C com B. Então, vou fazer aqui o item C. Bom, de novo, é uma igualdade de conjuntos, então nós devemos mostrar que C menos B menos A está contido em A interseção com C, união com a diferença entre C e B. E também a inclusão contrária, que a interseção aqui de A com C, quando eu unir com a diferença entre C e B, vai estar contida na diferença de C pela diferença entre B e A. Bom, vamos mostrar isso aqui primeiro. Como é que eu mostro a inclusão? Como usual, pega um elemento no primeiro conjunto e mostra no segundo. Então, seja x um elemento que está em C e não está na diferença entre B e A. Então, ó, pela definição de diferença, x está no conjunto C e o x não está em B menos A. Agora, ó, vamos fazer um rascunho aqui, porque isso aqui, o que significa? Vamos fazer um desenho. Faz de conta que isso aqui é o B.
Esse aqui é o A. Então, o B menos A é isso aqui, né? Se ele não está aqui, é porque ou ele está no A, ou ele está fora dos dois, né? Certo? Ou seja, ou ele está no A, ou não está no B, tá? Outra forma de ver isso, ó. O que é B menos A? Quando que um x está em B menos A? Então, x está em B e x não está em A. Então, o que significa dizer a negação disso? X não está em B menos A. Então, você vai ter que negar, né? Então, vocês lembrarem lá da regrinha da lei de De Morgan, vai ficar que x não está em B ou x está em A. Ok? Então, dizer que o x não está na diferença, que x está em C a gente já tem. Então, logo, x está em C e x não está em B ou x está em A. Então, ó, esses dois casos aqui, ó, a gente vai ter que analisar. Vou até colocar um parênteses aqui, tá? Que x está no C e uma dessas duas coisas acontece, tá? Então, vou dividir a demonstração aqui em dois casos. Então, primeiro caso, se o x não está em B, tá? Ora, se o x não está no conjunto B, então nós temos que o x está em C e x não está em B. Logo, o x está em C na diferença entre C e B. Aí, pela definição lá de união, nós podemos dizer que o x está na interseção de A com C, união C menos B. Tá? Porque ó, se está nesse conjunto, está na união dele com qualquer outro. Agora, segundo caso, se o x está no A, se x está no conjunto A, então ó, a gente já tinha que o x está em C, e agora nós estamos no caso em que x está em A. Então, está nos dois conjuntos, logo x está na interseção, né? Se está na interseção, eu posso falar que está naquela união que a gente quer mostrar que ela está, né? X está nesse conjunto, então se eu fizer união com qualquer outro conjunto, ele continua contido, né? Porque é uma união, tá? Então, olha só, partir de um elemento nesse conjunto, tá? Mostrei que está nesse. Então, acabamos de mostrar que esse conjunto está contido nesse, tá? Portanto, CBA é um subconjunto dessa interseção, união com essa diferença. Agora, vamos mostrar a inclusão contrária. Vamos pegar um x qualquer aqui e mostrar que ele está aqui, tá? Então, vamos lá. Por outro lado, se x é um elemento de A inter C união C menos B, então ele está na união. Se está na união, tem que estar em um dos dois, né? Pelo menos. Então, x está em A inter C ou x está em
na diferença entre C e B. Ok? De novo, vamos dividir a demonstração em dois casos. Aí nos dois casos a gente vai chegar na conclusão que a gente quer. Primeiro caso. Se o x pertence a essa interseção, então o x está no conjunto A e x está no conjunto C. Agora, o fato do x estar em A vai implicar que o x não está em B menos A. Por quê? Ó, imagina por absurdo que x estivesse em B menos A. Então, nesse caso, nós teríamos que o x seria um elemento de B e x não seria um elemento de A. Mas isso aqui é falso, né? Porque ó, a gente já tem aqui em cima que o x está no A. Então, isso aqui ó, é falso também. Tá? Ó, o que não pode ocorrer. Assim, x não está em B menos A. Agora aqui ó, eu tenho que x está em C e aqui o x está em B menos A. Então, desse modo, x é um elemento do C que não está em B menos A, ou seja, está na diferença de C pela diferença de B com A. Tá? Segundo caso, é esse aqui, ó. X está na diferença entre C e B. Então, se x está aqui, por definição de diferença de conjuntos, x está no C e x não está no B. Mas, se o x não está no B, então o x também não está na diferença entre B e A. Isso aqui, ó, vocês lembrarem a definição de diferença? Todos os elementos que estão na diferença de B com A estão no B. Mas eu sei que o x não está no B. Se ele não está no B, não pode estar na diferença de B com qualquer outro conjunto. Certo? Então, o x não está em B menos A. Então, de x pertence a C e x não pertence a B menos A, obtemos que x está em C menos B menos A. Ok? Então, ó, se você olhar nos dois casos, o que nós fizemos? Começamos com um x arbitrário nesse conjunto aqui. E nos dois casos, nós mostramos que o x está nesse conjunto. Ou seja, acabamos de mostrar que isso aqui, ó, A inter C, união C menos B, é um subconjunto, né, de C menos B menos A. Então, ó, mostrei as duas inclusões que eu precisava, né, e por dessa forma, né, vale a igualdade. Ok? Que é o que a gente precisava mostrar. Bom, o item D agora, ó, diz que a diferença de qualquer conjunto com ele mesmo é vazio. Isso é óbvio, né? Suponha que isso aqui é um conjunto A. Você faz... Quem que é o A? A diferença de A com A são todos os x que estão em A e não estão em A. Isso aqui é vazio, né?
Então nem vou fazer. Esse caso E aqui, ó, se você olhar, é um caso particular do item C, tá? Então vou deixar de exercício para vocês. É só chegar no item C, ó, trocar o C por A, o B por A e o A por B. Você vai ver que aqui vai ficar Enter C, união A menos A. Aí A menos A pelo item D vazio, então vai ficar a união de um conjunto com vazio e o próprio conjunto. Então vai chegar nisso aqui que a gente quer, tá? O F eu vou fazer com vocês, tá? Vamos mostrar que vale essa regrinha aqui. Então, de novo, uma regrinha difícil de... Não, essa aqui é fácil de enxergar, né? Ó, a interseção de A com a diferença vai pegar A inter o primeiro menos diferença, né? Com A interseção com o segundo. Ó. Como se fosse abrindo a diferença, tá? Bom, quero mostrar uma igualdade de conjuntos, então a gente tem que mostrar duas inclusões, tá? Então devemos mostrar que A inter B menos C está contido A interseção B menos A interseção C e que é a inclusão contrária, né? Essa interseção, eu faço diferença com essa interseção, vai dar essa interseção aqui, ó. Bom, padrão, primeiro vamos mostrar isso aqui. Então, se x é um elemento nessa interseção, isso significa que o x está nos dois conjuntos, tá? Então, x está no A, x está em B menos C, né? A diferença entre B e C, significa que x está em B e x não está em C. Então, desse modo, olha só, x está em A, x está em B. Então a gente pode garantir, está provado, né, que x está na interseção desses dois conjuntos. E como x não está no C, x não está em C, quer dizer o quê? Que ele não está em A inter C. Não está no C, porque se estivesse no A na interseção, estaria no C, né? E também no A. Mas não está no C, então não está aqui. Então, se o x está no conjunto e não está no outro, ele está na diferença entre esses dois conjuntos. Então, assim, vou fazer aqui embaixo, x está em A inter B menos A interseção com C. Acabou nessa parte, né? Comecei com peguei um x arbitrário nesse conjunto aqui, mostrei que está nesse, tá? Então, portanto, acabei de mostrar aqui, isso aqui está contido aqui, tá? Vamos mostrar agora então a inclusão contrária, ou seja, isso aqui, ó. Então, se x está em A inter B menos A interseção com C, está na diferença. Então, o x está em A interseção com B e x não está em A interseção com C. Vamos observar um negócio aqui, ó. Dizer que x está em A interseção com B, isso aqui obrigatoriamente está me dizendo que o x está no A e está no B, tá? Essas duas propriedades aqui, essas duas pertinências são obrigatórias.
acontecem, tá? Agora, x não está em A em interseção com C, é porque x não está no A ou x não está no C. Agora, um dos dois tem que acontecer. Isso aqui não pode acontecer porque aqui em cima a gente sabe que o x está no A, tá? Como então, nessa segunda linha, um dos dois tem que acontecer, quem acontece é esse aqui, tá? Então, portanto, x está no A, x está em B e x não está em C. Então, de x está em B e x não está em C, segue que o x pertence a essa diferença, né? Logo, o x é um elemento de A, né? Tá aqui, ó. E x é um elemento de B menos C. Ou seja, x está na interseção. Cheguei onde eu queria, não era? Ó, eu queria sair daqui, né? Inclusão contrária, sair daqui e chegar a essa interseção. Acabei de fazer isso, tá? Peguei um x qualquer nesse conjunto e mostrei que ele está nesse. Então, portanto, acabamos de mostrar que a interseção com B, quando faço diferença de A interseção com C, vai me gerar um subconjunto da interseção de A e a diferença entre B e C, certo? Mostrei as duas inclusões que eu queria, então desse modo A interseção com B menos A interseção com C é igual a A interseção B menos C. Ok, pessoal? Então, bom, essas outras regras eu não vou demonstrar, tá? Só comentar com vocês. Então, ó, a G olha só, se eu tenho esse aqui é o conjunto B e dentro dele eu tenho um conjunto A, então quais são os elementos que estão em A e não estão em B? Ninguém, né? Porque todo elemento que está no A, todo elemento que você pegar aqui dentro, está no B também, tá? Por isso que a diferença vai ser vazia, tá? Isso é equivalência, tá? Agora, se o A e o B são dois conjuntos distintos, disjuntos, né? Então, esse é o A e esse é o B. Quando eu faço B menos A, eu pego todos os elementos que estão no B e não estão no A. Ou seja, todo mundo que está no B não vai estar no A. Então, B menos A vai ser todo o conjunto B. Tá? Isso é H. I é bem óbvio, né? A diferença de A com vazio é o quê? São todos os elementos que estão no A e não estão no vazio. Como o vazio não tem nenhum elemento, todos os elementos de A satisfazem essa propriedade. Então, A menos, quando se faz diferença com vazio, é próprio A. Tá? E o contrário, a diferença entre o vazio e o A são todos os elementos que estão no vazio e não estão no A. Ora, mas no vazio não tem nenhum elemento, então não tem ninguém nessa diferença. Tá? Bom, pessoal, então esse vídeo era isso e até o próximo.